Eu salto os irmãos na santa e gloriosa paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, a primícia é tudo, né? Para nós alcançar nossas bênçãos, nós temos que ser fiel ao Senhor. Te colocarei no pouco, te provarei, te colocarei no pouco para te colocar no muito. Se você for fiel no pouco, Deus te coloca no muito. Não é verdade? Então, meus irmãos, Deus possa abençoar todos nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Que ofertares, que não ofertares, mas importante que a tua oferta maior é o teu coração de estar aqui na presença do Senhor nessa noite. Falei nessa manhã. A gente às vezes está no culto, confunde se não prestar atenção, né? Nesta manhã, né? Para Deus te dar a tua bênção e a tua vitória. Estou 3 noites puxando direto. Eita, glória! A gente tem que pregar o que vive, né? Verdade, Eu falei da correia do motor, lembra, né? Ficar aquele motor forte para correr. E Deus tem dado força. Eu ia quinta, minha esposa está de prova, testemunho. Tinha me barbeado, bonitinho, bem arrumadinho. Nós é bonitinho. Nós somos bonitinhos para Jesus Cristo. Quando nós éramos no mundo, nós era feio, né? Mas hoje nós somos bonitinhos. A irmã é uma princesa, o irmão é um príncipe. E o nosso Deus é o nosso rei. Jesus é o nosso rei. E nós somos filhos do rei. E o filho do rei é o que? Príncipe. Então nós brincadeira que é para continuar lá, né? É verdade. Aí quando pensa que não, eu ia lá no Chacrinha, no Sabiá, na igreja do João Batista, pastor João Augusto, que dirige lá. Quando pensa que não, liga meu celular, o dono da empresa. Ó, fica atento aí, qualquer coisa aí, você vai ter que fazer um bico. Aí eu falei, meu Deus, eu não quero fazer bico não, Jesus, eu quero ir para a tua obra. Quero buscar o Senhor. Quando pensa que não, ligou, marcou para mim lá em Interlago, lá, né? Encontrar com ele, fui lá para Vila Mariana, aí puxei a noite, na minha folga, quinta anterior no curso, sexta-feira de folga, e fui ontem. E eu não estou nem cansado de falar com os irmãos. Glória a Deus! Agora, se o crente estiver cansado, a receita dele é orar, pedir unção do Espírito Santo. Que o Senhor está aqui para dar unção. Se nós não tiver a força do Espírito Santo, meus irmãos, a gente anda abrindo a boca, bebendo água direto. Fica cansado, canseira. Mas o Espírito Santo de Deus está aqui para renovar suas forças. Glória a Deus! Aleluia! Abra suas Bíblias no livro de 1 Samuel 16. O Senhor colocou no meu coração. 1 Samuel 16. Amém, meus irmãos? Amém. A unção do Espírito Santo. A unção de Deus na nossa vida. Se nós tivermos a unção do Espírito Santo, meus irmãos, nós não temos medo de nada. Porque o Senhor nos dá força. Nós calaremos e o Senhor peleja por nós, por vós. Né? 1 Samuel 16. Deus manda Samuel ungir a Davi como rei. Deus te ungiu nesta manhã, minha irmã. Deus te ungiu nesta manhã, meu irmão. Você está aqui porque você venceu o cansaço, o desânimo, a fadiga, a moleza que vem sobre a sua vida. Por quê? O Espírito Santo que te trouxe aqui. É que nem um imã assim, um ferro assim. Ele pega assim, liga e não solta aquele ferro. É a mesma coisa, o Espírito Santo tem que estar na nossa vida. Se fosse o nosso querer, nós estávamos em casa essas horas, tomando café, assistindo a televisão, descansando, né? Arrumando a casa e tudo. Mas Jesus falou com você, deixa para você fazer isso depois. Verdade, Deus. Depois você arruma a casa. Primeiro vamos arrumar a nossa casa espiritual, para depois arrumar material. Amém? Amém! Então vamos lá. Quem já achou diz amém? Amém! Eita, igreja viva, hein? Então disse o Senhor a Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem enviar-te a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel, como irei eu, pois ouvindo Saul me matará? Então disse o Senhor, toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize, vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que has de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Agora o 13 aqui, que senão a gente vai ler tudinho, né? Aí, resumindo, concluindo, a gente vai mais rápido. O 13. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Amém, igreja? Amém! Graças a Deus. Pode sentar. Glória. Quando a gente ouve a voz do Espírito Santo, a gente tem que fazer o querer dele, o ir dele, meu Senhor. Às vezes você está no seu lar, está na sua casa,
está onde for no seu trabalho, aí Deus vai falar com você, vai e faz o ID. Evangeliza aquela pessoa, fala do amor, fala da unção, fala do livramento, fala da cura, fala da salvação, fala da transformação. E Deus tinha um plano, meus irmãos, a fazer na vida de Davi. Ah, meus irmãos, o Senhor mandou que Samuel fosse juntamente com Jessé, o belemita ali, com a vasilha de azeite, para fazer aquela unção ali, para ungir ali um daqueles que o Senhor mandasse. Samuel estava com medo de Saul. Mas quando o Senhor fala, ele se responsabiliza, meus irmãos. Quando o Senhor fala, vai, ele toma a frente. Não tem, mas eu não vou pregar para aquela pessoa, não. Ela não vai querer ouvir. Eu não vou falar do amor de Jesus Cristo, não. Não vou evangelizar, não. É nessa hora que Deus quer te usar como um canal de bênção. É nessa hora que o Espírito Santo de Deus quer tomar a tua vida e falar que Ele é com você. E vai repreender o inimigo. E você vai evangelizar aquela pessoa e vai ter uma transformação de vida. Aleluia. Ah, meu Senhor. Samuel pegou a vasilha de azeite, foi juntamente com Jessé, o belemita, para a unção de um dos seus filhos, para ungir a casa de um dos seus filhos. A Bíblia diz, meus irmãos, que Saul ele era rei de Israel, mas Saul ele era rebelde, ele não obedecia a Deus, ele andava segundo a sua vontade. E o homem quando fala, ele refere a mulher também, quando anda segundo a sua vontade, meus irmãos, o Senhor quer conserto. Porque o Senhor às vezes ele dá tempo para se arrepender, dá tempo para consertar a vida, mas basta nós ouvir a voz do Senhor. Senhor, eis-me aqui. O que eu tenho que fazer para o Senhor, para agradar o Senhor e eu consertar minha vida diante do Senhor, o Senhor vai falar com você. Porque cada um, o Espírito Santo fala diferente. Pensou se o Espírito Santo de Deus só falasse com os pastores, com a igreja, tudo uma voz só? Não. Cada um, o Espírito Santo memoriza de uma forma diferente. Ah, Samuel foi juntamente com Jessé, com a vasilha de azeite, meus irmãos, para fazer aquela unção ali, na casa, a unção ali de um dos filhos de Jessé. A Bíblia diz que logo em frente estava Ramá, Samá, Anadalabe. E Deus falou, vai em frente, nenhum desses aí. Quando Samuel avistou Eliabe, meus irmãos, a Bíblia diz que Eliabe ele era formoso, era teólogo, ele era bonito, ele era de boa estatura. Samuel falou, eis aqui, Senhor, o seu ungido. O Senhor falou para Samuel, não tente olhar para a aparência, não tente olhar para a estrutura, porque eu não olho como olho o homem, eu olho para o coração, a capacidade. É verdade, aleluia. Se a gente for olhar pelo homem, o homem vai reprovar a gente. A pessoa vai aprovar a irmã, vai reprovar eu, vai aprovar a irmã. Por quê? Porque o homem vê o que está diante da frente dos seus olhos. Mas Deus não. Deus olha o teu coração, a tua capacidade, a tua sinceridade. Aleluia. Aí o Senhor falou para Samuel, vai mais diante, mais à frente. E estava ele, Samuel com Jessé, com a vasilha de azeite ali, o óleo para ungir a cabeça de um ali. E a Bíblia diz que estava ali, meus irmãos, Davi fedendo ainda no pasto, ainda cuidando do rebanho das ovelhas, ele estava fedendo. Mas Davi não foi em casa tomar um banho, né, bonitinho, que nem o pastor, as irmãs estão aqui passar um desodorante que nós temos hoje, um desodorante gostoso, um perfume, né? Para ficar cheiroso na casa do Senhor. Não, Davi foi porque ele ouviu a voz de Deus, do Senhor. Aleluia. E da maneira que ele estava, ele foi naquele chamado. E o Senhor falou no versículo 13, que nós lemos agora, que o Senhor mandasse que reunisse todos os irmãos ali, de Davi ali. E só derramasse aquela vasilha de azeite, quando Deus mandasse, o Espírito Santo de Deus mandasse sobre a cabeça de um daqueles lá, meus irmãos. Aleluia. Aí a Bíblia diz, meus irmãos, quando reuniu ali, estava todo presente Jessé, Jessé o belemita, estava todos os irmãos de Davi ali. O Senhor falou, eis aí o meu ungido. Na hora que o Senhor falou, eis aí o meu ungido, mandou derramar o azeite, a vasilha de azeite sobre a cabeça de Davi. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou da vida de Davi. O Espírito Santo tem que se apoderar da nossa vida, meus irmãos, para nós lutar contra o pecado, contra as coisas que o mundo oferece, contra a vaidade, contra aquilo que é desagrado diante dos olhos de Deus, meus irmãos. Porque é o Espírito Santo de Deus que nos dá força para lutar contra o pecado, meus irmãos. Para lutar contra tudo que o mundo oferece. Lutar contra as coisas que Deus não se agrada. Porque é o Espírito Santo de Deus que peleja por nós, meus irmãos. Hoje muitos querem ser, não dizendo da igreja aqui, mas se tiver, possa eu primeiro me consertar. Porque a palavra vem para mim primeiro, para os pastores, para quem está pregando aqui, ministrando a palavra, para depois vir para a igreja. Possa ser eu primeiro me consertar diante de Deus,
Porque às vezes eu posso estar conforme Deus quer, mas Deus quer um conserto, quer que eu ponha a minha casa, a minha vida diante do altar dele, mas para isso é joelho e oração. Jesus, o que eu tenho que fazer para agradar o Senhor, para receber a unção do teu Espírito Santo? Aí o Senhor vai falar com você: meu servo, é dessa maneira que eu quero que você anda, é dessa maneira que eu quero que você faz. Aí na hora que Davi, meus irmãos, foi ungido ali, ele sentou no trono. Deus já tinha mandado Saul sair, né, que reinava em Israel ali, que era rei de Israel, já tinha descido do trono. E Deus, ele ainda dá tempo para nós se arrepender, meus irmãos. Você está sentado no trono aqui, não é só os pastores aqui, os diáconos, os presbíteros que estão aqui em cima, não, que está sentado no trono. Aqui embaixo dessa cadeira é um trono, é ungida de Deus também. Glória a Deus. Se Deus colocou você aí, que ele achou graça nos seus olhos, ele te transformou, fez uma obra e colocou você para você fazer o querer e nós fazer a vontade dele. Meus irmãos, quando Davi sentou no trono ali, ele foi rei de Israel. Pensou? Pequeno, baixinho, Davi, miniatura, bem pequeno. Mas ele tinha uma coisa: ele tinha o Espírito Santo. Aleluia. Nem o pastor, o irmão Renato cantou aqui, o louvor, que o Espírito Santo se move em você. Aleluia. E o Espírito Santo quer se mover em você nesta manhã. O Espírito Santo de Deus quer dar uma viravolta, quer fazer uma transformação, mostrar para a vizinhança, mostrar onde você trabalha, mostrar para a tua parentela, mostrar para quem que for, que Ele é Deus na tua vida e vai mostrar a transformação. Glória a Deus. Meus irmãos, Davi sentou no trono, lutou contra os filisteus. A Bíblia diz que o rei dos filisteus chamava Dagon. Dagon era uma caveira, era como se fosse uma estátua, e ali os dentão para fora, e eram os deuses de Dagon. Dagon, os reis dos filisteus. Dagon. E Davi, ele pelejou pelo povo de Israel. Resumindo e concluindo, a Bíblia diz, meus irmãos, que Davi, ele foi na força do Senhor, ele foi na unção de Deus. E a Bíblia diz que tinha um homem chamado gigante Golias, que ele nunca tinha perdido uma guerra, e ele queria alguém para lutar. Davi olhou para ele, os armamentos, a espada, o colete, olhou para ele assim, a altura dele. Davi tentou se recuar, ficar com medo, mas na hora Davi, ele falou: eu vou em nome do Senhor, eu vou em nome do Senhor. E hoje mesmo o Senhor colocará você sobre as minhas mãos, e toda a congregação saberá que há Deus em Israel. Aleluia, Jesus. Glória a Não Deus. tenha medo do problema não, do gigante, do problema circunciso não. O Deus de Davi está aqui nesta manhã. O Deus de Davi está aqui para pegar a tua vitória, a tua bênção, meus irmãos. Glória a Deus. O problema seu possa ser grande e circunciso, mas o maior está aqui para resolver, que é o Espírito Santo de Deus, que é Deus para te dar a tua vitória. O Deus de Davi não desampara ninguém não. O gigante Golias tentou querer amaldiçoar Davi. Hoje mesmo as aves do céu, as bestas feras, comerá sua carne, querendo amaldiçoar Davi. Mas Davi, ele tinha uma forja de pastor, colocou 6 pedrinhas e foi ao encontro do gigante Golias, meus irmãos. Quando ele foi ao encontro do gigante Golias, ele lançou e a primeira pedrada derrubou o gigante bem na cabeça. Glória a Deus. E ele, com a audácia, com a unção, com aquela convicção, Deus na vida dele foi, arrancou a cabeça do gigante Golias, colocou na taça e levou lá em Israel. Todo mundo viu que Deus estava pelejando pelo povo de Israel lá, porque Davi mostrou a unção dele. Davi mostrou o poder que ele tinha sobre o Senhor na vida dele. O gigante tem que cair por terra nesta manhã. O gigante da fraqueza espiritual, o gigante da vaidade, o gigante que tem tentado assolar a sua vida, o gigante do desemprego, da enfermidade, para tudo tem um gigante. Mas esse circunciso, em nome de Jesus, vai cair por terra. Amém. Mas Davi se fortalecia, os filisteus caíam por terra. Aleluia, Os Jesus. deuses de Dagon era repreendido, como se fosse uma caveira, os dentão feios para fora, sabe? Eu trabalhei fiz segurança numa mansão, os senhores já faleceram, né? E lá eu passava fazendo ronda, eu via essa caveira assim, sabe? E eu vi outras imagens de escultura. Eu passei uma vez, a imagem fez assim. Eu falei: peraí, será que eu não dormi direito?
Será que eu estou vendo direito? Vou passar de novo. Aí ela fez assim. Quando ela fez assim, eu falei, você está repreendido, Satanás. Era 2 horas da manhã. Eu fazendo a ronda, rodeando a casa da mansão lá. Eu falei, você está repreendido, Satanás. Você não vai me assustar não, em nome de Jesus Cristo. O inimigo ele é espírito também, da parte do mal. Né? Tentou assombrar Davi de várias maneiras, os filisteus. Né? Tentou vir de vários jeitos. Mas Davi estava na posição, na perseverança. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Quando passou uns dias, Jesus mandou tirar aquela caveira de lá. Tirar aquela estátua. Nunca mais ela ficou ali. Porque Deus ele se responsabiliza. Eu falei com Deus, não aceito isso não, Senhor, eu sou o teu servo. Eu vou prostrar debaixo de uma imagem de escultura. Eu vou ficar com medo de uma imagem, né? Ainda mais com os dentão para fora, maligna. Aí Deus abençoou que eu nunca mais vi ela. Não sei para onde foi, mas nunca mais vi ela, em nome de Jesus Cristo. E Davi, meus irmãos, sentou no trono. Ele foi rei de Israel. Deus ele quer ver a tua capacidade, minha irmã. Deus quer ver o teu propósito diante dele. Deus quer te dar autoridade nesta manhã para você chegar nos enfermos. Sai enfermidade em nome de Jesus Cristo. Satanás cai por terra e sai dessa vida em nome de Jesus Cristo. Todo o poder foi dado para nós debaixo do céu nessa nome de Jesus. Nada pedisse em nome do Senhor para que ele não recebeste, meus irmãos. Mas Davi, ele sentou no trono. E você que está sentado no trono, honra o Espírito Santo de Deus na tua vida. Honra o chamado. Honra essa convicção. Quando o Senhor falar para você fazer o que ele dele, não. Vai na hora que o Senhor falar. Eis-me aqui, Senhor. Evangeliza ali, na firma, no trabalho, no campo, no mundo que é aqui fora. Aonde for. Vai lá, porque Deus se responsabiliza. Porque Deus, a Bíblia diz, meus irmãos, se Deus falar para nós falar no livro de Ezequiel 3,18, se eu não me engano, né? Se Deus mandar a gente falar algo para aquela pessoa e nós não falar assim, morrer, Deus vai requerer daquele sangue. Mas se nós falar, se acontecer alguma coisa, nós limpa a mão daquele sangue. E Deus quer homens e mulheres corajosos nesta manhã. Valorosos, corajosos. Saindo um pouco da palavra aqui, entrando agora de Gideão. Jerubaal era Gideão. Deus teve um chamado na vida dele para vencer os midianitas no pôr do sol. Quem não lambesse a água, não dobrasse o joelho, não ia. 32 homens. Caiu para 27 homens. 23 mil homens. 18 mil homens. Mas Jesus falou assim, Deus falou assim, é os 300 que vai. Os 300 valorosos, os 300 ungidos, os 300 que tinham compromisso com Deus. E os 300 foram com Gideão e venceram os midianitas no pôr do sol. Porque Deus ele fala com você, vai que ele se responsabiliza. E eu não perdi tempo não. Eu estava com o patrão, falei com ele assim, olha, eu fiz uma pregação na igreja do pastor, né? Eu falei até o nome do pastor, ele até gostou do irmão. Né? A igreja que a gente congrega, da IPUD, né? Falei, tô, né? Com o pastor cooperando lá na obra e tudo, né? E ele faz uma filmagem, joga na internet, no YouTube. E eu tenho no meu celular. O senhor quer que eu mande para o senhor? Não, pode mandar. Aí fui no meu celular, mandei para ele. Ele ligou, mandando no meu zap, me agradecendo que gostou. E Deus vai fazer uma obra na vida dele. O cair é do homem levantar de Deus. O homem tem sabedoria, irmã, na teologia, na palavra, em tudo. Mas a letra para Deus, ela mata. O que edifica é a unção do Espírito Santo. A sabedoria terrestre para Deus, ela é loucura, meus irmãos. O que manda é a sabedoria do Espírito Santo. Não sou contra a teologia, eu gosto. Mas tem que ter na frente a teologia e a unção do Espírito Santo. Vai na teologia que meu irmão pregou lá, né? Do encontro dos varões. Foi? A bênção, ele foi sair todos renovados. Agora, se ele põe só a letra na frente e não põe a unção do Espírito Santo, e não põe Deus na frente a unção, nós ia sair como qualquer jeito, nem uma lata seca, uma lata vazia, sem conteúdo. Fui pregar numa igreja uma vez, com a minha biblinha mais pequena do que essa, passando no barro, esticando a calça para cá, para não molhar, chovendo, guarda-chuvinha. Chegou lá todos bonitinhos lá, teólogo com anelzão, todo anelzão bonito, dobrado o joelhinho, com lenço aqui. Eu falei, meu Deus, onde eu vim parar, Jesus? Meu Deus, aqui é manto. Aleluia!
Mas a carne da gente não pode tremer, não. Quem está na frente é o Espírito Santo. Como eu já falei aqui, quando nós for falar com o advogado ou com o juiz, nós não temos que temer, que é o Espírito Santo que intercede por nós, que eu já falei aqui. Ah, meus irmãos, estava tudo bonitinho. Pastor Manuel, um homem abençoado, tive obra de Deus muito tempo com ele. Aí, manifestou uma pessoa lá atrás. Aí o pastor, eu só o trabalho de Deus. Se Deus me chamar, ele vai se responsabilizar. Mas eu não quero me apresentar, eu quero deixar Deus trabalhar e falar comigo. Porque a melhor coisa é quando Deus se trabalha e fala com você, que ele se responsabiliza. Porque nós queremos se apresentar sem Deus chamar. Como teve o chamado do Davi, né? De Davi. Aí o pastor falou, vai lá, expulsa aquele demônio lá. Ela estava no chão se batendo assim, ó, chegava a boca a babar, se batendo. Aí o teólogo bonitão lá com o anelzão bonitão, aqui tem um homem de Deus, foi falar em língua para expulsar os demônios. O demônio vai querer ser expulso em língua, né? Aí o outro foi falar bonito, abrir a Bíblia bonito. E eu desse jeito, ninguém dando nada para mim. É desse que Deus gosta, quando ninguém dá nada para você. Porque Deus trouxe ele aqui hoje. Amém. Deus trouxe você aqui hoje porque ele tem algo na sua vida, tem uma obra a realizar. Ah, meus irmãos, quando a missionária que já passou para o Senhor, ela falou, pastor Edson, não era evangelista esse tempo, evangelista Edson, você que passou para o ministério de libertação, transformação, ministério aí fora, grande, você tem mais assim experiência. Eu falei, não, irmão, experiência eu não tenho não. Quem tem experiência é Deus para dar para a gente. E quem que sou eu? Eu falei, irmão, eu vou fazer um propósito com Deus. Na frente dos teólogos, atrás da igreja cheia. Eu falei, vou fazer um propósito com Deus. Se Deus estiver no negócio aqui, se Deus me chamou aqui para fazer e pregar a palavra dele, ministrar o evangelho dele aqui, ele vai se responsabilizar. Em cima do púlpito, eu falei, Jesus, vou contar de 1 a 3. E eu creio que se eu estiver no negócio, eu vou libertar essa mulher agora, eu creio. 1, 2, 3, ficou o culto todinho batendo palma e glorificando a Deus. Por isso que eu falo, a letra sem a unção, ela mata. Para Deus é diabólica. Mas a letra para o Espírito Santo é que edifica, apóstolo Paulo diz, meus irmãos. Não adianta querer falar bonito. Tem que ter unção, tem que ter poder e virtude. Aleluia. E Jesus está aqui, Deus está aqui, Jesus nesta manhã para te dar virtude e unção do Espírito Santo. Glória! E a Bíblia diz que cada pedrinha daquela ali do aforjo de pastor de Davi derrubou um gigante. Cada pedrinha daquela ali. Glória a Deus. E Davi foi, pelejou pelo povo de Israel. Mas Deus está aqui nesta manhã para pelejar pela tua vida. Aleluia! O gigante pode ser grande, no trabalho, aonde for. Aonde for. Mas o importante é que o Deus de Davi está aqui nesta manhã para te abençoar. Glória a Deus. E Jesus, meus irmãos, Ele quer fazer uma unção grande na nossa vida nesta manhã. Meu. Ele quer dar uma unção tremenda sobre a nossa vida, meus irmãos. Muitos aqui, eu estou falando aqui, mas Deus está tocando meu coração e falando comigo aqui. Tem algumas pessoas aqui que foi falar palavra de peso para você. Para te desanimar. Tem muitos aqui que tem tentado querer apontar o dedo na tua cara, no teu rosto, assim, para falar que você é uma crentinha, um crentinho qualquer. Mas Jesus, ele tem comparado nós com uma menina dos olhos dele. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Nós somos a menina dos olhos de Deus. E ai de quem tocar em você. É melhor tocar numa sucuri, num leão, num jacaré, do que tocar no ungido de Deus. Fica na posição. Aleluia. Mas para isso, meus irmãos, vamos pedir a unção do Espírito Santo sobre a nossa vida. Glória a Deus. Sem a unção de Deus, nada podemos fazer. Sem Deus, nada somos, nada fazemos. Mas nessa manhã, Deus está aqui, Ele quer te dar uma porção renovada, dobrada, diante do Espírito Santo. E eu retorno para o pastor, que ele vai fazer a oração. Pode fazer? Amém. Então o pastor já decidiu para fazer a oração. Então vamos nesta manhã fazer uma oração para que o Espírito Santo de Deus renova nossas vidas. Para que nós não saiamos desse trono, dessa cadeira, desse trono aqui. Que nós ficamos em nome de Jesus e recebemos uma porção dobrada.
Glória a Deus. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nesta manhã, Senhor, nós te agradecemos por essa palavra maravilhosa, a qual o Senhor tocou e falou no nosso coração. Meu Deus, abençoa a tua igreja, o teu povo. Dê uma tarde abençoada, dê uma noite abençoada, que nós sentimos o teu poder nesse culto, nessa consagração, nessa renovação, nesse culto, Senhor, de unção do Espírito Santo. Meu Deus, nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja conosco, não só hoje, mas desde hoje, para todos sempre. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Estamos todos abençoados em nome de Jesus. Deus abençoe a igreja. Pode bater palmas, que nos merece.